Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que buscamos estudar a educação do espírito à luz do Consolador. E vamos buscar então no livro Céu e Inferno de Allan Kardec, em que ele nos traz um depoimento, uma manifestação de um espírito que se apresenta como a Condessa Paula. E é um espírito já em condição que ele catalogou como espíritos felizes. Então é importante que nós ouçamos também não só as dificuldades daqueles que, como nós, vivem ainda lutas acerbas, né? Mas também aqueles que já alcançaram um patamar melhor, não é? E Kardec se preocupou em trazer todos esses tipos de manifestações, né, que nos mostrasse aqueles que já conseguiram tantas coisas, né, e aqueles que estão ainda nessa luta, né, como nós aí tentando essa melhoria, e aqueles outros tantos ainda mais presos à crueldade, não é? Deliberadamente agindo pela crueldade. Então é importante que vejamos todas essas situações para que aos poucos possamos entender como que é viável e importante termos como radar nas nossas vidas esse processo evolutivo de melhoria, de aprimoramento, que se dá através dos desafios das lutas da vida, né? Repetimos sempre, porque aprendemos que poderíamos tornar esse caminho bem mais rápido e sem tantas dores. Mas sempre escolhemos, ao invés de escolher o caminho do amor, acabamos escolhendo o aprendizado pela dor, né? Então, é claro que isso se reverte como consequência num sofrimento maior que poderia não ser dessa forma, né? Sofrimento sempre haverá. Encarnou, haverá sofrimento, porque só amar já nos leva a muitos sentimentos. Quem ama, tem muitos sentimentos, inclusive sofrer por aqueles por quem amamos, né? Mas há uma diferença em sofrer com confiança, sabendo que aquela situação que o nosso afeto está vivendo se reverterá em seu aprendizado, é bem diferente daquele que se revolta com as coisas que alcançariam os nossos afetos. Em relação a nós mesmos, né? Quando a dor nos atingir, a doença nos visitar, enfim, saber que tudo faz parte da nossa necessidade de progresso. Mas vamos lá, vamos à Condessa Paula. Era uma mulher jovem, bela, rica, de um ilustre nascimento segundo o mundo. E, por outro lado, um modelo acabado de todas as qualidades do coração e do espírito. Ela morreu aos 36 anos, em 1851. Era uma dessas pessoas cuja oração fúnebre se resume nestas palavras em todas as bocas. Por que Deus retira tão cedo tais pessoas da terra? Felizes aqueles que fazem assim bendizer a sua memória. Ela era boa, doce e indulgente para todo o mundo, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal, em lugar de agravá-lo. Nunca a maledicência manchou seus lábios. Sem arrogância nem orgulho, tratava os seus inferiores com uma benevolência que nada tinha da baixa familiaridade, e sem tomar diante deles ares de grandeza ou de uma proteção humilhante. Compreendendo que as pessoas que vivem de seu trabalho não são capitalistas, e que têm necessidade do dinheiro que lhes é devido, seja por seu estado, seja para viver, jamais ela fez esperar um salário. Olha que interessante, né? Por ter essa grandeza e ter uma condição bastante favorável como condessa,
Ela sabia que os seus trabalhadores não eram capitalistas, ou seja, aqui é no sentido de que não tinham capital, né, não tinham ali o que chamamos hoje de poupança, investimentos. Sabia ela das necessidades, desses trabalhadores e o quanto a data do salário, né, era importante para cada um, para cada família. Então, ela coloca, né, que jamais ela fez esperar um salário. O pensamento de que alguém pudesse sofrer de uma falta de pagamento por sua culpa era-lhe um remorso de consciência. Não era dessas pessoas que procuram sempre o dinheiro para satisfazerem as suas fantasias e não o têm nunca para pagarem o que devem. Ela não compreendia que pudesse ser de bom gosto para um rico ter dívidas e ficaria humilhada, podendo-se dizer que os seus fornecedores eram obrigados a fazer-lhe adiantamentos. Também em sua morte não houve senão lamentos e nenhuma reclamação. A sua beneficência era inesgotável, mas não era essa beneficência oficial que se expõe publicamente. Nela era a caridade do coração e não da ostentação. Só Deus sabe as lágrimas que ela secou e os desesperos que acalmou, porque essas boas ações não tinham por testemunha senão ela e os infelizes que assistia. Sabia, sobretudo, descobrir esses infortúnios ocultos. É uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, os infortúnios ocultos, porque, de modo geral, nós só nos condoemos ou percebemos aquelas situações que saltam aos olhos, né, das necessidades do outro. E muitas vezes não vemos aquele que já está desempregado há muitos meses, não paramos para pensar, já deve ter terminado ali os seus recursos, de que modo eu posso atenuar um pouco, né, essa situação, né? Então, não vemos aqueles que muitas vezes sofrem tanto por só poder colocar ali à mesa o estritamente básico, que não chega a saciar aquela fome que aquela família tem, né? É, mesmo com aqueles complementos, né, que fazem com que aquela refeição se torne mais, como que eu diria, uma sensação, né, de estar alimentado, de satisfação, né? Então, quantas vezes não nos damos conta, não nos damos conta, porque não estamos atentos ao infortúnio oculto. E é para isso que o Evangelho nos alerta. Então, aqui, eles estão dizendo que ela sabia descobrir, especialmente, os infortúnios ocultos, que são os mais pungentes, e que socorria com a delicadeza que eleva o moral, ao invés de abaixá-lo. Sua posição e as altas funções de seu marido obrigavam-na a uma apresentação doméstica a qual não podia infringir. Então, ela tinha ali, né, os compromissos domésticos ali, porque a posição do marido exigia, né? Eu entendo que como condessa ela tinha ali sempre aqueles convidados que faziam parte ali das vivências do marido, né? E ela buscava satisfazer a todas essas necessidades, né? Mas em tudo, como está dito aqui, satisfazendo as exigências de sua posição, sem mesquinhez, ali colocava uma ordem que, evitando os desperdícios ruinosos e as despesas supérfluas,
permitia-lhe para isso bastar-lhe a metade do que custaria a outros sem fazer melhor. Então ela era tão cuidadosa que ela dava conta de manter ali um padrão compatível com a posição do marido, né, a posição que ocupavam, mas fazia com tanto zelo, com tanto cuidado, mas sem mesquinhez, né? Está sendo dito aqui, mas com tanto cuidados que sobrava uma boa parte, ela fazia melhor do que muitos outros fariam. Poderia fazer assim, de sua fortuna, uma parte maior para os necessitados. Então, ela conseguia, sem prejudicar em nada, ali o andamento das necessidades da sua casa, né? Da posição que tinham, ela conseguia tirar a parte maior para os seus necessitados. Para isso, separava um capital importante, cuja renda era designada exclusivamente para esta destinação sagrada para ela, e a considerava como tendo-a de menos a destinar para a sua casa. Achava assim o meio de conciliar os seus deveres para com a sociedade e para com o infeliz. Vejam que aqui espírito preparado, né? Percebeu a importância de ter em mãos a fortuna. O dinheiro acumulado nas mãos de alguém que não entende realmente o papel que deveria desempenhar, acaba virando, como diz Emmanuel, como trombos no sangue, coágulos, né? Que impedem que aquele sangue flua. Agora, nas mãos de uma pessoa assim preparada, ela conseguia fazer com que atendesse ali às necessidades que ela ia percebendo naqueles, especialmente nos infortúnios ocultos, e isso dava a ela, com certeza, um prazer muito grande, né? Porque não saberia viver de outra forma, porque já era um espírito preparado. Agora, quantas vezes pode-se achar, não é, que toda aquela facilidade que temos é porque nascemos com a estrela, toda a facilidade que temos é porque somos inteligentes, toda a facilidade que temos é porque trabalhamos e o outro não trabalha. Então, temos que tomar um cuidado nessas análises que podemos fazer, não é? Porque há pessoas extremamente laboriosas, extremamente competentes e que têm ali a sua condição como que cerceada em função das provações necessárias naquela encarnação. Não que aquele que é mais abastado não necessitasse, mas naquela encarnação, aquele que é mais abastado, muito provavelmente está sendo testado os seus valores, né? Como ele lida, né? O que ele reverte para trabalho nas condições melhores, né? O que ele reverte para trabalho para que os seus funcionários tenham ali o sustento da família, enfim, né? Tudo há uma razão de ser. Mas vamos lá. Evocada 12 anos depois de sua morte, por um de seus parentes iniciados no Espiritismo, ela deu a comunicação seguinte em resposta a diversas perguntas que lhe foram dirigidas. Então, ela vai responder: Tendes razão, meu amigo, em pensar que sou feliz. Eu o sou, com efeito, além de tudo que se possa exprimir, e todavia estou longe ainda do último grau. Entretanto, estou entre os felizes da terra, porque não me lembro de ter provado a tristeza real. Juventude, saúde, fortuna, homenagens, eu tinha tudo o que constitui a felicidade entre vós. Mas o que é esta felicidade perto daquela que se saboreia aqui?
Que são as vossas esplêndidas festas, onde se expõem os mais ricos ornamentos, perto destas assembleias de espíritos resplandecentes, de uma luz que a vossa vista não poderia suportar e que é o apanágio da pureza? Que são os vossos palácios e os vossos salões dourados, perto das moradias aéreas, dos vastos campos do espaço matizados de cores que fariam empalidecer o arco-íris? Que são os vossos passeios de passos contados em vossos parques, perto das excursões através da imensidade, mais rápidas do que o relâmpago? Que são os vossos horizontes limitados e nebulosos, perto do espetáculo grandioso dos mundos que se movem no universo sem limites, sob a poderosa mão do mais alto? Quanto aos vossos mais melodiosos concertos, são tristes e gritantes perto dessa suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma. É interessante que muitos desses grandes musicistas que tivemos disseram que o que eles ouviam no além, né, que eles ouviam ali com aquela condição de espírito, captando os sons, as notas da espiritualidade, ao passar aqui para nós, né, através ali do instrumento que usavam, ficava uma pálida expressão daquilo que tinham sentido, percebido e vivenciado, né? Quanto as vossas maiores alegrias são tristes e insípidas, perto da inefável sensação de felicidade que penetra incessantemente todo o ser como um eflúvio benfazejo, sem mistura de nenhuma inquietação, de nenhuma apreensão, de nenhum sofrimento? Aqui tudo respira o amor, a confiança, a sinceridade, por toda parte corações amantes, por toda parte amigos, nenhuma parte de invejosos e ciumentos. Tal é o mundo onde estou, meu amigo, e onde chegareis infalivelmente seguindo o caminho reto. Entretanto, se deixaria cedo uma alegria uniforme, não credes que a nossa seja isenta de peripécias? Não é nenhum concerto perpétuo, nem uma festa sem fim, nem uma beata contemplação durante a eternidade. Não, é o movimento, a vida, a atividade. As ocupações, embora isentas de fadigas, dão-lhe uma incessante variedade de aspectos e de emoções pelos milhares de incidentes de que são salpicadas. Cada um tem a sua missão a cumprir, os seus protegidos a assistir, amigos da terra para visitar, mecanismos da natureza a dirigir, almas sofredoras para consolar, se vai ou vem, não de uma rua a outra, mas de um mundo ao outro, reúne-se ou separa-se para se reunir em seguida, reúne-se num lugar, comunica-se o que se fez, felicita-se pelos sucessos alcançados, combina-se, assiste-se reciprocamente nos casos difíceis, enfim. Asseguro-vos que ninguém tem o tempo de se aborrecer um segundo. Neste momento, continua ela, a Terra é o nosso grande objeto de preocupação. Que movimento entre os espíritos! Que numerosas cortes afluem para concorrer em sua transformação! Dir-se-ia uma multidão de trabalhadores ocupados em desbravar uma floresta, sob a condução de chefes experimentados. Uns abatem as velhas árvores com o machado,
arrancam as profundas raízes. Outros, desentulhando estes, lavrando e semeando, aliás, outros desentulhando, estes lavrando e semeando, aqueles edificando a nova cidade sobre as ruínas carcomidas do velho mundo. Durante esse tempo, os chefes se reúnem, formam os conselhos e enviam mensageiros para darem ordens em todas as direções. A terra deve estar regenerada num tempo dado. É necessário que os desígnios da providência se cumpram. Por isso, cada um está na obra. Não credes que eu seja simples espectadora deste grande trabalho? Teria vergonha de ficar inativa enquanto todo mundo se ocupa. Uma missão importante me está confiada e esforço-me por cumpri-la com o melhor de mim. Não foi sem lutas que cheguei à posição que ocupo na vida espiritual. Crede bem que a minha última existência, por meritória que vos pareça, não bastou para isso. Durante várias existências, passei por provas de trabalho e de miséria, que escolhi voluntariamente para fortificar e depurar a minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa delas, porque é muito comum pedirmos, ou até ser necessário, né, mas pedirmos quando conscientes da necessidade, pedirmos a prova da miséria para trabalhar a humildade. Mas é muito comum sairmos revoltados dessa prova. Então, não é o fato de estar na miséria que já vai trazer o resultado esperado, porque é muito comum a revolta. Então, mas ela está dizendo, né, que ela teve a felicidade de sair vitoriosa delas. Provas de trabalho e de miséria, né? Então, não era uma miséria por não trabalhar, provas de trabalho e de miséria. Mas restava-me uma a provar, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material, de um bem-estar sem mistura de amargor. Aí estava o perigo. Antes de tentá-la, quis me sentir bastante forte para não sucumbir. Deus levou em conta as minhas boas intenções e deu-me a graça de sustentar-me. Muitos outros espíritos, seduzidos pelas aparências, apressam-se em escolhê-la, muito fracos. Ai, para afrontarem o perigo, as seduções triunfam de sua inexperiência. Então, as seduções, né, fracos para enfrentar o perigo, as seduções triunfam de sua inexperiência. Então, pedem essa prova de uma fortuna, não só a fortuna casada com sem provas mais significativas, né? Porque provas mais significativas poderiam te levar ali a um aprendizado, né? Uma prova ali de mais tranquilidade para testar o quê? A humildade, para testar como lidar com essas facilidades todas. Por isso que é a mais difícil, porque esse excesso de facilidades não é aquele que está chorando uma doença grave de um filho querido. Esse pode ser riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Naquele momento, nada vai acalmar a sua dor. Mas provas com facilidades te afastam de Deus. Mas ela, como nos coloca aqui, ela consegue, que foi a última mais difícil. Por isso que ela está nessa condição que foi nos mostrada, né? E ela termina dizendo: trabalhadores, estive em vossas fileiras. Eu, a nobre senhora, como vós,
Já ganhei o meu pão com o suor de minha fronte. Experimentei provações, sofri intempéries, e foi o que desenvolveu as forças viris de minha alma. Sem isso, provavelmente teria sido mal-sucedida na minha última prova, o que me arrojaria bem longe para trás. Como eu, tereis também ao vosso turno a prova da fortuna, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E vós que sois ricos, tende sempre presente no pensamento que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra, e compreendei a que preço podereis merecer os benefícios do Todo-Poderoso. E ela assina Paula na terra, condessa de, e eles deixam sem completar, porque seria conhecida, não é? Então, fica esse aprendizado muito profundo para nós. Reflitamos muito, entendamos o que é ser um espírito, né? A partir do momento que fomos criados, destinados a retornar às mãos do Pai que nos criou. O caminho se faz claro. É preciso que nos empenhemos. Esses aprendizados abençoados devem falar muito alto dentro de nós. Que Deus nos ampare, Jesus nos envolva em suas bênçãos, que fiquemos em paz.